Bom dia, igreja. Cumprimente seu vizinho com bom dia. Cumprimente seu outro vizinho com bom dia. E cumprimente os espectadores ao redor do mundo com bom dia e vença hoje. Espectadores de todo mundo, nós agradecemos pelo seu tempo. Onde quer que estejam nos assistindo, através de qualquer meio que estejam nos vendo, a presença de Deus está aí. Lembrem-se que a distância não é uma barreira para a presença de Deus. E a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Nós oramos para que a alegria da presença de Deus habite em você em nome de Jesus. Aleluia! Podem se sentar em nome de Jesus. Sim, é chegada a hora da palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, é hora da palavra de Deus. E enquanto vocês prestam atenção à palavra de Deus com todo o vosso coração, que sejam abençoados no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, muitos hoje em dia abandonam seu foco, suas metas e seus sonhos, quando passam por decepção. Muitos de nós desistimos da nossa busca por grandeza e nos contentamos com menos, quando o medo vem no nosso caminho. O medo da zombaria e insultos por causa de quem nós cremos já fez muitos ficarem presos em celas de 4 metros por 4, quando na verdade o céu é o limite. Quero dizer, o medo de ser rejeitado por amigos e familiares, por causa das nossas metas e sonhos, já fez muitos abandonarem seu foco. O caso de José, em Gênesis 37, versículo 1 ao 11, deve ser o princípio para a nossa vida diária. Lembrem-se, José foi rejeitado pelos seus irmãos por causa das suas metas e sonhos. Mas isso não impediu a José de exercer seu verdadeiro potencial. Mas hoje, como José, muitos se encontram numa posição de honra. Porém, por nenhuma pessoa em sua família ter chegado em tal posição, eles abandonam seu foco. Muitos outros estavam sem posição de liderança. Mas por ninguém nas suas comunidades ter liderado antes, eles temem a rejeição e diminuem suas visões. Meu mentor, profeta T.B. Joshua, dizia, e eu repito, a rejeição do homem provoca a direção de Deus. Quando o homem te rejeita, Deus começa a te direcionar. Diga ao seu vizinho, a rejeição do homem provoca a direção de Deus. Quando o homem te rejeita, Deus começa a te direcionar. Sim. O plano de Deus nas nossas vidas é fazer de nós a diferença. Quando o Deus Todo-Poderoso nos criou, Ele nos criou para fazermos a diferença no nosso próprio mundo. Aqueles que fazem a diferença em próprio mundo fazem o que Deus colocou em seus corações e vivem acima dos seus medos. Diga ao seu vizinho, aqueles que fazem a diferença em seu próprio mundo fazem o que Deus colocou em seus corações e vivem acima dos seus medos. E isso nos leva ao título da mensagem de hoje. Viva acima dos seus medos. Diga ao seu vizinho, viva acima dos seus medos. E o nosso texto está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. E diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você,
Quem será contra você? Não os escutei. Se Deus é por uma nação, quem poderá ser contra ela? Ninguém. Povo de Deus, o nosso Deus é um Deus de possibilidades. Quando Ele é por você, você começa a fazer o impossível. O nosso Deus faz um caminho onde parece não ter saída alguma. E se Deus é por você, você começa a encontrar um caminho onde não parece ter um caminho. O nosso Deus é um Deus que vence. Quando Deus é por você, você começa a vencer em tudo o que você faz. Diga ao seu vizinho, viva acima dos seus medos. Viva acima dos seus medos. A pergunta é, o que é o medo? Meu mentor, o profeta T.B. Joshua, dizia, e eu repito, o medo muda nosso foco. O medo enfraquece a nossa determinação e a nossa força de vontade. O medo aumenta o tamanho do nosso inimigo na nossa mente. O medo nos impede de tomarmos decisões importantes que mudarão o curso das nossas vidas. Você tem que viver acima dos seus medos. Porque ninguém na sua família ter alcançado uma posição de honra não significa que você não pode alcançar tal posição. Por ninguém na sua comunidade ter chegado numa posição de liderança não significa que você não possa liderar. Pela sua família continuar a passar por um ciclo de limitação não significa que você não possa quebrar esse ciclo. Quando Deus Todo-Poderoso criou a mim e você, Ele nos criou para fazermos a diferença no nosso mundo. Mas o problema que enfrentamos hoje é que somos muito rápidos em nos compararmos com os outros. Somos muito rápidos em compararmos as nossas situações com as outras. O profeta T.B. Joshua dizia que você não é como os outros. Você foi criado de uma forma única. E nunca existiu e nem existirá alguém como você. Diga ao seu vizinho, você não é como os outros. Você foi criado de uma forma única. Nunca existiu e nem existirá alguém como você. Você precisa viver acima dos seus medos. Abram comigo no livro de João, capítulo 16, verso 33. Aleluia. Aleluia. O livro de João 16, 33 diz: Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. O que o Senhor está dizendo aqui é: você não deve cometer o erro de achar que é intocável. Não. Não cometa o erro de achar que você é intocável. Satanás fará tudo o que puder para te impedir de alcançar suas metas e sonhos. Entretanto, como cristãos, como filhos de Deus, como uma pessoa de visão, os planos de Satanás apenas te farão chegar mais perto e mais perto das suas metas. A Bíblia diz que nesse mundo você passará por tribulações. Mas como filho de Deus, sua tribulação não é como as outras. Para os outros, pode ter chegado o fim. Mas para você, o melhor ainda está por vir. Nesse mundo, você enfrentará decepções, rejeições. Mas tenha bom ânimo. O seu problema não é como os dos outros. Para os outros, o problema é feito para destruí-los. Mas como cristão, seu problema é feito para te preparar para os desafios à frente. São feitos para fortalecer seu desejo e determinação por Deus. É feito para te levar a um novo nível na vida e te preservar para a sua redenção. Diga ao seu vizinho, viva acima dos seus medos.
Viva acima dos seus medos. Sim. Pessoas bem-sucedidas não chegam apenas no topo. Elas não chegam simplesmente ao topo, não. É preciso ter uma ação focada, disciplina pessoal e muita energia para fazer as coisas acontecerem. Lembrem-se que a jornada para o trono não é um mar de rosas. A jornada para o seu destino não é um mar de rosas, mas de serpentes, espinhos e escorpiões, nos cutucando e nos empurrando para o problema. Povo de Deus, se o ouro for ouro, ele deve passar pelo fogo. Assim também a sua genuinidade deve ser testada pela fornalha das realidades da vida, para expor a realidade dessa experiência. Como o ouro é refinado pelo fogo para separar suas impurezas, assim também o caráter humano é refinado pela fornalha das realidades da vida, para atingir a maturidade e disciplina. Lembrem-se, nada de bom acontece sem disciplina. Diga ao seu vizinho, nada de bom acontece. Nada de bom acontece sem disciplina. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7. E diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Verso 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Diga ao seu vizinho, nada de bom acontece. Nada de bom acontece sem disciplina. O profeta T.B. Joshua dizia, e eu repito, que Deus nos disciplina para que então nós alcancemos o lugar destinado. Nós não vamos colidir, explodir e perder tudo. Vou repetir. Ele dizia que Deus Todo-Poderoso nos disciplina para que, então, nós alcancemos o lugar destinado. Nós não vamos colidir, explodir e perder tudo. E é por isso que Deus, às vezes, nos mantém na escuridão, para que apreciemos a luz quando ela finalmente aparecer. É por isso que, às vezes, Deus mantém a nossa enfermidade, para que então apreciemos a boa saúde quando ela finalmente vier. É por isso que Deus, às vezes, mantém a gente na pobreza, para que então apreciemos a bênção quando ela finalmente vier. Mas o problema que enfrentamos é o seguinte: nós não queremos seguir o caminho da disciplina. Muitos de nós não queremos caminhar no caminho da disciplina. Nós estamos tão preocupados com o resultado, sem darmos importância ao processo. Nos preocupamos com o resultado e não nos importamos com o processo. E é por isso que quando enfrentamos desafios, começamos a buscar alternativas fora da igreja e fora do corpo de Cristo. Começamos a procurar uma solução para os nossos problemas, sem nos importarmos com a fonte, sem percebermos que quando Satanás te dá algo com a mão esquerda e que parece ser a solução, ele toma algo do qual sua vida depende e te deixa num problema pior que antes. Diga viva acima dos seus medos.
Viva acima dos seus medos. Povo de Deus, quando você ler as Escrituras, descobrirá que Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e outros heróis da fé na Bíblia fizeram a diferença no mundo deles quando viveram acima de seus medos. Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, o verso 1 até o fim, viveu acima do medo da cova dos leões. E Deus trouxe honra a ele. Agora falando de Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, do primeiro verso até o fim, Davi viveu acima do medo do gigante Golias e fez história na sua vida. Povo de Deus, até mesmo a fornalha de fogo, em Daniel, capítulo 3, versículo 1 até o fim, não pôde parar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles viveram acima de seus medos. Diga ao seu vizinho, se você quer fazer a diferença no seu mundo, você precisa viver acima de seus medos. Testes e provações virão. Problemas virão por causa do que você defende. Mas aqueles que bendizem a Deus em suas provações serão abençoados por Deus através de suas provações. Diga ao seu vizinho, aqueles que bendizem a Deus, aqueles que bendizem a Deus em suas provações serão abençoados por Deus através de suas provações. Povo de Deus, não é um mero pensamento positivo que traz uma vida de contentamento, mas sim o foco certo. Não é um mero pensamento positivo que traz suas metas e sonhos à realidade, mas um foco constante. Lembrem-se, um foco interrompido é o real motivo de homens falharem. Aqui estamos hoje, celebrando a vida e o legado do profeta TB Joshua, porque o foco não foi interrompido. A perseguição, a rejeição que ele sofreu nas mãos dos seus adversários fez com que ele fosse conhecido por todo mundo. Quero dizer, apesar de todos os xingamentos, dos insultos, das propagandas que ele enfrentou nas nossas mãos, ele manteve o seu foco e identificou a fonte. Ele envolveu a Deus em tudo o que ele fez e recebeu a força de quem conclui a obra. Sim. Ele recebeu a força de quem conclui a obra. E agora, como o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, o profeta TB Joshua pode testificar que lutou o bom combate. Ele manteve a fé e finalizou a corrida. A pergunta é, qual será o seu testemunho quando você chegar ao fim dos seus dias? Pergunte ao seu vizinho, qual será o seu testemunho? Qual será o seu testemunho quando você chegar ao fim dos seus dias? Será o testemunho de vitória? Ou será o testemunho de derrota? O profeta TB Joshua disse, e eu repito, que o Deus Todo-Poderoso não quer que nós cheguemos ao fim dos nossos dias dizendo, eu deveria ter sido, eu poderia ter sido, eu teria sido. Sim. Deus não quer que cheguemos ao fim dos nossos dias dizendo, eu deveria ter sido, eu poderia ter sido. Pergunte ao seu vizinho mais uma vez, qual seria o seu testemunho quando você chegar ao fim dos seus dias? Será testemunho de vitória ou de derrota? A vida do profeta TB Joshua claramente nos ensina que, se Deus está envolvido na sua questão, não importa quem mais está.
Se você envolver Deus em tudo o que você fizer, Ele te dará força para concluir a obra. Lembre-se, o que começa não é o dono. Diga ao seu vizinho, o que começa não é o dono, mas sim o que termina. Qual será seu testemunho quando chegar o fim dos seus dias? Pense nisso. Você precisa estar pronto para defender o que você acredita, mesmo que isso exija que você fique sozinho. Diga ao seu vizinho, você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto para defender o que você acredita, mesmo que isso exija que você fique sozinho. Sim. É por isso que você deve confiar na autoridade de Deus e não na da maioria. Finalmente, irmãos, abram comigo no livro de Jó, capítulo 2, versículos 7 ao 10. Jó 2, 7 diz: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto de sua cabeça. Versículo 8. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Povo de Deus, tenham cuidado com pessoas bem-intencionadas que te aconselham do ponto de vista humano. Tenha cuidado com as pessoas bem-intencionadas que te aconselham do ponto de vista humano. A questão é, quem são essas pessoas bem-intencionadas? O profeta T.B. Joshua explicou que pessoas bem-intencionadas dizem: Obrigado, Jesus, quando tudo ao redor delas parece estar bem. Obrigado, Jesus, Tu és meu Salvador. Eu te seguirei todos os dias da minha vida, quando tem dinheiro no bolso e quando se tem comida na mesa. Mas quando as coisas se tornam difíceis, quando o calor das provações começa a explodir sobre eles, começam a ver Jesus de maneira ruim. Começam a procurar por alternativas fora da igreja e fora do corpo de Cristo. A esposa de Jó era um exemplo de pessoa bem-intencionada. Quando as coisas andavam bem, ela disse a Jó: O seu Deus será meu Deus, e te seguirei todos os dias da minha vida. Mas quando as coisas ficaram difíceis, ela disse para Jó: Você ainda permanece com sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mais uma vez, tome cuidado com pessoas bem-intencionadas que te aconselham do ponto de vista humano, porque o ponto de vista humano é limitado e não compreende a Deus. O profeta T.B. Joshua dizia: Não negocie o seu futuro por nada. Pague o preço para proteger o seu propósito na vida. Diga ao seu vizinho, não negocie o seu futuro. Não negocie o seu futuro por nada. Pague o preço para proteger o seu propósito na vida. Povo de Deus, uma coisa é certa: a perseguição virá por causa do que você defende. Críticas virão por causa do que você acredita. Insultos e xingamentos virão por causa dos seus objetivos e visão. Mas viva acima dos seus medos e seja paciente pelo seu futuro, porque o seu futuro responderá aos seus críticos. Perseguição virá por causa do que você defende. Seja paciente pelo seu futuro, porque o seu futuro responderá àqueles que te perseguem. Seu futuro responderá àqueles que te xingam. Seu futuro responderá àqueles que te insultam. Diga, viva acima dos seus medos. Lembrem-se que a Bíblia diz que Deus preparará uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Ele preparará uma mesa perante você na presença daqueles que te xingam. Ele preparará uma mesa perante você na presença daqueles que te insultam.
Diga ao seu vizinho, viva acima dos seus medos. Viva acima dos seus medos. O que essa mensagem está nos dizendo é, quando Deus te dá uma visão e homens fazem oposições a ela, não diminua sua visão. Mas, ao invés disso, permaneça na fé em Cristo Jesus. Porque a abertura dos nossos olhos da fé é o silenciamento dos nossos medos. Quando os seus olhos da fé são abertos, seu maior medo será silenciado. Seu medo do que as pessoas dizem sobre você será silenciado. E então você verá que aqueles que estão com você, lutando por você, aqueles que estão com você, te protegendo, aqueles que estão com você, cuidando de você, são mais numerosos do que aqueles que estão contra você. Que Deus bendiga a sua palavra no centro do seu coração e te dê graça para viver acima dos seus medos, no poderoso nome de Jesus. Obrigado, Jesus.